o serviço social ele surgiu no marco das forças societárias. E isso gerou uma dificuldade de se firmar enquanto categoria profissional e que exigia uma habilidade específica. Para compreender essa especialização do trabalho, a gente tem que desvendar por como, para quê e através de quais processos de trabalho essa profissão se realiza. E aí a ideia é de utilizar a Sarah Graham, porque ela trabalha os processos de trabalho, como se dão os processos de trabalho em serviço social, que não são simplistas, que não são únicos, que não tem um manual de processos, eles são dados de acordo com a situação. E na leitura de Mioto, nós voltamos nas bases da Fundação Pedagógica, lá nos anos 80, que foi uma década perpassada pela forte presença sindical e que teve como resposta nos anos 90, juntamente com a acumulação flexível e a expansão do terceiro setor, o mascaramento dos interesses de classe e a responsabilização, a individualização das questões, a mercantilização dos serviços sociais. Nos interessou nesse trabalho entender em que processo, qual foi o momento de catarse da função pedagógica, qual foi o estágio em que ela passou de ser meramente econômica e incorporou dimensões ético-políticas e entender, e a partir disso entender os questionamentos que os assistentes sociais enfrentam nesses processos de trabalho, nesse espaço socioocupacional. Nosso recorte estudado, a gente observou que o como se operacionaliza, ele se faz no achar que qualquer pessoa pode substituir o profissional formado em serviço social, o para que é para responder às forças societárias vigentes e o através de que via aparelhos estatais e juntamente com as bases conservadoras, que no Brasil tem forte presença neoliberal. Então, tudo isso amarra a atuação profissional mediatista, individualista, tecnificada e que vai contra o viés de transformação e emancipação humana. E um dos artigos escolhidos para a nossa pesquisa documental, ele aborda as repercussões, os desafios e as possibilidades do trabalho social com famílias. Ele começa trazendo o contexto histórico de como o serviço social adentra no trabalho social com famílias, que é através do movimento de reconceituação, onde a profissão adentra em uma fundamentação teórica que vai direcionar a prática hegemônica da profissão. Só que essa prática profissional, respaldada pela perspectiva emancipatória, ela é interrompida devido à focalização das políticas sociais, que não permite que o trabalho do assistente social seja executado com êxito. O artigo destaca acerca da prática profissional do assistente social, que é dever do mesmo fazer com que as famílias compreendam a noção de direito social, isso tudo respaldado numa perspectiva emancipatória. Um dos textos escolhidos para a elaboração do artigo, ele traz a abordagem sobre os diferentes conceitos de família ao longo da história, na concepção de alguns autores, a fim de explorar esse núcleo que está em constante desenvolvimento e reconfiguração na sociedade. Destaca-se o Estado neoliberal como principal aprimorador das expressões da questão social, ao mesmo tempo que ele é o próprio desenvolvedor das políticas sociais que são usadas para subsídio dessas pessoas. Ao final do artigo, os autores trazem a relevância do papel do assistente social como categoria profissional atuante frente às demandas dessas famílias. Para isso, eles abordam a importância de tanto do espaço socioocupacional onde o assistente social está inserido, quanto da instrumentalidade que rege a sua intervenção. E de que forma o assistente social deve se anular dessas práticas? Ele deve analisar o contexto de uma forma totalizante na qual o indivíduo está inserido,
uma vez que essa família, que já não é mais tão tradicional como antigamente, já vem passando, já vem enfrentando diversas barreiras cotidianas, né, no seu dia a dia. Então, o assistente social, como profissional que vai ser responsável por atender as demandas desses usuários, deve anular-se de todo e qualquer preconceito e preceito que possa ter em relação a esses indivíduos. O artigo escolhido foi um caderno de pesquisa da autora Helena Paiva Silvério. O artigo discorre quanto à concepção de família, que há muito tempo é uma concepção que vem sendo pautada no liberalismo e no conservadorismo e os seus padrões. Porém, no século XXI, essa concepção é um pouco diferenciada, uma vez que temos vários tipos de famílias, que não necessariamente é aquele padrão de pai, mãe e filhos. A intervenção profissional se dá principalmente na inserção desses familiares no mercado de trabalho e a abertura desses próprios mercados de trabalho para os familiares. Outra coisa muito colocada, e eu acredito que seja predominante, é o trabalho socioeducativo prestado pelas assistentes sociais. As assistentes sociais também têm que ter uma reflexão muito crítica, uma vez que, se não houver essa reflexão, acaba responsabilizando aquelas famílias. A responsabilidade do Estado é muito retirada quando existe o papel do bem-estar, que é imposto pela família, onde seria que o seu fracasso seria culpa dessa família e não culpa do Estado, que tem o dever de prover subsídio. A reflexão crítica do assistente social é de suma importância, porque se houver a falta dessa, pode ser que venha a responsabilizar o indivíduo por situações que não são de sua culpa, como, por exemplo, esse bem-estar que foi citado anteriormente, uma vez que o Estado precisa prover esses subsídios, e se não há, não tem como ter uma vida plena.